prática de química orgânica, né? Essa foi a primeira disciplina que a gente teve como disciplina teórica. E agora a gente vai ver algumas práticas que é relacionado à disciplina, beleza? Então, na nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco da separação ácido-base. A gente vai ver alguns procedimentos, um procedimento que ele vai possibilitar a gente observar a separação de algumas substâncias ou solvente, certo? Atos, desliga o teu áudio, por favor. Vou desligar agora, Zé. Tá Beleza. ajeitando o legume aqui, sabe a comida? Oi? A gente tá beleza. comendo cuscuz, Gerson. E se desligou aí, beleza. Bom, gente, então, dando continuidade aqui, nosso objetivo da nossa aula de hoje é interpretar os principais parâmetros de uma reação ácido-básico. A gente já viu algumas situações, tanto das aulas teóricas como as aulas práticas, a relação, né, do ácido e básico. E hoje a gente vai ver essa relação na questão da solubilização de algumas substâncias. Algumas substâncias que a gente queira isolar ou queira retirar algumas impurezas de algumas substâncias, e existem alguns processos para isso. É um processo que a gente chama de extração. No caso de hoje, a gente vai ver a extração simples por solventes que separam, né, ou pode ser separar algum componente da solução, bem como isolar tanto alguma substância de alguma solução ou de alguma impureza que você queira tirar nessa solução. Então, a gente vai ver esse processo hoje que tem a relação de reação ácido-básico, beleza? Então, no procedimento de hoje, a prática de hoje, a gente vai fazer basicamente o quê? Primeiro a gente vai preparar uma mistura e vamos colocar num funil de separação. Esse funil, ele serve para separar essa substância. A gente vai ver no vídeo que as substâncias, ela vai ficar visivelmente separada, uma substância vai ficar separada da outra, elas não vão se misturar, né? Elas não vão se dissolver, a substância elas vão ficar separada. Então a gente vai preparar uma mistura para o funil de separação e depois a gente vai obter uma amostra que são duas fases, basicamente fica no funil. A fase aquosa, que é a primeira amostra que a gente vai obter dessa solução, e a parte de lavagens sucessivas, que a gente vai fazer várias lavagens sucessivas, 3, né, precisamente, com 30 ml de solução de NaHCO3 a 5%. A gente vai ver todo o processo direitinho para a gente visualizar melhor. Depois a gente vai obter uma segunda amostra. A partir dessa mistura do funil, a gente vai ter essa segunda amostra. Já essa segunda amostra, a gente vai utilizar o NaOH. E uma terceira amostra também vai ser produzida a partir de lavagens com agora o HCl. A gente viu que a gente vai usar 3 substâncias para fazer três amostras diferentes a partir da minha primeira substância que eu vou colocar no funil, certo? E depois disso a gente vai obter alguns conceitos, a gente vai observar, a partir daí, alguns conceitos de acidez e basicidade, segundo Brostad e Lower. Bom, primeiro, o que a gente vai fazer no nosso procedimento? Num beck de 500 ml, né, lembra do beck lá? O recipiente Becker, a gente vai acrescentar 250 ml de éter etílico, né, um álcool. A gente vai colocar 250 ml de éter. Em seguida, a gente vai adicionar 0,1 grama de acetofenona e vamos homogeneizar na mistura com o auxílio de um bastão de vidro. Após completar essa solubilização, repetir o mesmo processo para mais 3 substâncias, que além da gente utilizar essa minha primeira substância, que é o acetofenona, a gente vai utilizar também o fenol, anilina e o ácido benzoico.
a gente vai fazer 4 procedimentos diferentes. Então, a gente vai utilizar 4 funis diferentes e vamos fazer esse mesmo procedimento. E cada funil desse, para a gente obter aquelas 3 amostras diferentes que eu falei no começo da aula, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai transferir o conteúdo do beck contendo o acetanofenona para dentro do funil de separação. Então, eu pego, primeiro eu vou lá na balança, né, peso 0,1% de 0,1 gramas de acetofenona. Depois que eu pego esse 0,1 grama, eu ponho 250 ml de álcool, certo? E depois eu coloco no meu funil. Depois que eu coloquei no meu funil, né, eu faço aquela mistura, agito um pouco, depois deixo cerca de 5 minutos. Depois passou esse tempo, a gente vai adicionar cerca de 30 ml de uma solução que é de NaHCO3, a 5% dentro do funil, né, que a gente chama de funil de separação, e vamos tampar. Depois a gente vai retirar esse funil da argola, que é onde a gente fica preso, e vamos virar ele cabeça para baixo, depois abrir a torneira, e vamos agitar, né, para misturar, e para ele ficar bem homogeneizado. E depois colocar novamente ele na argola e ficar durante 5 minutos. Depois a gente vai fechar a torneira e vamos retornar ao funil de separação, né, que está na bancada, e vamos tampar. A gente vai aguardar esse tempo até que a gente vai ver a separação total dessas duas fases. Então, a gente, depois que passou esse processo, a gente vai ver duas fases diferentes, que elas não vão se misturar. A gente vai ver uma parte superior, na parte superior a gente chama de fase orgânica, que é onde estão as substâncias orgânicas, e abaixo a gente vai ter a fase aquosa. A gente vai ver isso direitinho. Depois disso, depois que a gente vê essa separação dentro do funil, a gente vai recolher a fase debaixo de um becker de 300 ml. A gente vai pegar um becker, colocar debaixo desse funil, e a gente vai tirar toda a parte aquosa, certo? Toda a parte aquosa, que é a parte inferior, a gente vai retirar e colocar nesse becker. Pronto, nesse becker que eu retirei do funil, eu tenho minha primeira amostra, certo? Depois que eu tenho minha primeira amostra, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma solução de NaOH, vou colocar dentro do funil. Depois que eu coloco dentro do funil, eu faço aquele mesmo processo de agitar, abrir a torneira, colocar o funil de cabeça para baixo, até que as soluções ela fica bem homogeneizada para depois ela se dividir, certo? Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um becker debaixo do funil, vou retirar a parte aquosa, que é a parte que fica debaixo do funil, e assim eu tenho minha segunda amostra. Para a minha terceira amostra, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou adicionar o HCl a 5%. Vou pegar 30 ml de HCl, colocar dentro do funil e fazer o mesmo processo. Depois disso, eu coloco o becker de novo debaixo do funil para retirar a minha substância aquosa. Pronto, a partir daí eu tenho 3 amostras. Isso só de um funil, só de uma substância, certo? E vou fazer isso com os 4 funis, que no caso são 4 substâncias diferentes. Beleza? Agora eu vou mostrar no vídeo para a gente visualizar melhor esses procedimentos. Apareceu o vídeo aí, gente? Apareceu. Beleza. Pronto, é isso aí. A gente está pesando. A gente vai pesar 4 substâncias diferentes. Que essas 4 substâncias a gente vai colocar em 4 funis diferentes. Então, eu vou pesar
0,1 grama, primeiro de acetofenona, certo? Eu vou pesar 0,1 grama. Aí tá utilizando um becker pequeno, mas você pode utilizar aqueles papéis filtro, certo? Fazendo todo aquele procedimento. Primeiro coloca o becker, faz a tara, né? Tira a tara, depois retira o becker, coloca e vai colocando a substância. Aqui no caso aí é o acetofenona. E vai pesar vai pesar 0,1 grama. Aí vai fazer isso com acetofenona, vai fazer isso com o fenol, né, que é a segunda substância. A terceira é a anilina e a quarta vai ser o ácido benzoico. Vamos pesar essas 4 substâncias diferentes. E professor, Oi. 0,100 gramas é quase nada, né? É uma unhinha de nada. 0,1 gramas, né? Então, tô dizendo, é um pouquinho de nada. É bem pouco, bem pouco mesmo. Eu vou fazer isso com minhas 4 substâncias, certo? E essas 4 substâncias a gente vai colocar em 4 funis diferentes. Beleza? Depois que pesou, a gente agora vai Hoje, professor, pode fazer isso daí que ela fez? colocar dentro de novo, né? Sim. Geralmente, o correto não, né? Colocar de É novo porque o ainda mais senhor ensinou que não pode. Isso. Ainda mais sendo ácido. Justo. E ela Eu também encontrei pegou outro erro e... também. Hã? Eu encontrei outro erro também na prática. Aí, Geralmente a no gente não vídeo? coloca não, viu? Isso, no vídeo. Foi o que ela fez que eu não reparei esse Primeiro erro? ela colocou outra substância. Ela devolveu a substância para Ah, sim. dentro. Ó, igual ela fez isso daí, esse erro ali, já dá um erro na balança, né? Porque ela tem que tirar a tara de novo. Não, depois que você tirou a tara uma vez, se você utilizar a mesma vidraria, que no caso é o Beck, não, Hum. não tem não. Não tem Ah, problema não. vai. Certo? Se você já tirou a tara uma vez, não precisa. Agora, se você mudar o de recipiente, aí tem que tirar Foi a tara porque de ela novo. tirou um pouco do ácido e jogou de novo. Mas Aí era o não dá mesmo, diferença? mas é a mesma vidraria, não era? Era. Então ela já tinha tirado a tara daquela vidraria, certo? Que ela estava utilizando. Ah, Então sim. não precisa tirar, não. Pronto, isso aí é o funil, viu, gente? É o funil. E observe que tem 4 funis, um ao lado do outro. Nesse funil, já tem a substância. Esse 1 grama que você pesou agora, você vai misturar com 250 ml de éter. Já está misturado aí. O éter já está aí solubilizado com a substância que você pesou. No caso aí, dessa vidraria, desse funil aí, tem uma acetofenona, certo? Então, você agita um pouquinho ele, abre a torneirinha, que é para sair mais o ar, o gás, certo? Aí você vai fazer esse mesmo procedimento com os quatro funis, certo? Isso com as 4 substâncias que você pesou. Faz o mesmo procedimento com os quatro. Depois de você agitar, você gira a mangueira, né? Abre para o ar sair, para o gás sair, né? Que foi formado dentro. E você pode agitar de forma mais leve, certo? E a partir daí para solubilizar a substância que está aí dentro. Agitando até a solução se solubilizar. Aí é uma outra, já com outra mistura, certo? Com aí já é o fenol. Ó, você pega o éter, para fazer essa mistura que está dentro do funil, você vai fazer. Você vai pegar 250 ml de éter, e não façam isso. Você pega o éter, cerca de 250 ml,
você mede isso na proveta, coloca dentro do becker, que já está a substância que você pesou na balança, certo? Que no caso aí é o fenol. Pronto. Mexe com bastão de vidro. Isso aí é o ácido benzoico, no caso. E essa substância que você diluiu, você vai colocar dentro de um funil. E vai fazer isso com as 4 outras substâncias que você pesou. Pronto, viu aí? Você coloca no funil e faz aquele mesmo processo que foi mostrado, de agitar, certo? Agora aí já é um segundo processo. O que você vai fazer? Você vai pegar, no caso aí, para você ter a sua primeira amostra, você vai pegar cerca de 30 ml para a primeira amostra, você vai usar o NOHCO3, certo? A 3%, a 5%. Depois que você pegou, você vai colocar dentro do seu funil, certo? Depois que você colocou o funil, você tampa o funil e faz aquele mesmo procedimento. Coloca de cabeça para baixo, agita um pouco, né? Primeiro abre a torneirinha para os gases sair, vai agitando para essa solução se reagir, certo? Olha, nesse funil tem a primeira substância que você pesou, que uma delas é o acetofenona. Depois que você pegou o acetofenona, você diluiu ele num éter, depois colocou no funil. Depois que você agitou, deixou por um tempo, você coloca aí 30 ml de NaHCO3, certo? E faz aquele mesmo processo. Vira ele de cabeça para baixo, deixa cerca de 5 minutos para eles reagirem, certo? E lógico, etiquetando tudo que você for fazer, você etiqueta para não se confundir. Esse aí é o fenol que ela está fazendo, a substância com o fenol. Depois coloca lá na garra. Daí já dá para ver a separação. Vocês estão vendo que tem tipo uma película bem no meio deles dois. Mas vai mostrar mais direito já já. Você abre a tampa, certo? Deixa o funil aberto. Para os 4, vocês têm que deixar esse tempo, cerca de 5 minutos, né? Tem que deixar ele virado, depois agitando. E daí a gente, ó, já dá para observar que tem duas substâncias diferentes. Uma mais abaixo, nessa parte inferior. Isso aí é a parte aquosa, certo? Você vê que essas duas substâncias elas não se misturaram, né? Elas estão divididas, né? Observe que tem tipo uma película, né, entre elas duas. É o local onde elas se separam. E a parte de baixo é a parte aquosa e a parte de cima é a parte orgânica, certo? Então, elas não se misturaram. A partir daí, a gente já vê a separação, né, que é o propósito dessa prática, né? Separar alguma substância, separar ou isolar algumas substâncias, certo? Então, a gente faz isso com os 4 funil, certo? E os 4 vão ter essa mesma reação, certo? Depois, você retira, vai colocar um becker de 500 ml e vai retirar só a parte aquosa, essa parte inferior, essa parte de baixo que ficou no funil. Você abre a torneira, certo? Isso é uma torneira, e deixa ela cair lentamente, para tirar toda a parte aquosa.
sempre com cuidado para não retirar também a parte orgânica, que é a parte orgânica que fica na parte superior. Isso tudo para obtermos a primeira amostra, certo? Nessa primeira amostra, ela é mais ácida, certo? Devido a substância que você colocou, né? Uma substância mais ácida. Então, ó, etiqueta, pronto. Isso aí é a minha amostra 1. E ficou apenas a parte orgânica no funil agora. Para isso a gente vai ter que fazer 3 amostras para cada funil, certo? Então vão ser 12 amostras. Então vai ser 3 para cada funil. Você tirou a primeira amostra e agora a gente vai colocar outra substância para reagir novamente para a gente fazer a nossa segunda amostra. Nesse caso aí ela está colocando o NaOH, isso é uma substância básica, certo? Ela vai reagir com a substância ácida que ficou no funil. Pego 30 ml do NaOH e vamos colocar lá no funil, onde você retirou a parte aquosa. Coloque 30 ml de NaOH, de hidróxido de sódio, e faz o mesmo procedimento, né? Tampa, vira o funil de cabeça para baixo. Abre a torneira para os gases sair, certo? E faz aquele processo de agitar, né, levemente para que a reação seja feita. Isso tudo para a gente fazer a nossa segunda amostra, certo? Agita e deixa na garra por cerca de 5 minutos, beleza? Ó, vai acontecer a mesma coisa. Ó, tem duas substâncias separadas. Tem a parte de cima, a parte orgânica, e a parte de baixo é a parte aquosa. Viu? Vê aí a película bem no meio. Isso aí, as duas substâncias separadas. Esse é o objetivo desse processo, né? Separar e isolar as substâncias. Então, temos duas substâncias aí separadas. E sempre a parte de baixo é a parte aquosa. Agora, para obtivermos a segunda amostra, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai abrir a torneirinha e retirar apenas a parte aquosa. Isso ficou rosa porque o beck tá contaminado, viu? Não é para ficar rosa, não. É para sair transparente, que nem a primeira amostra. Possivelmente o beck estava contaminado. Então, aí eu tenho a minha segunda amostra. Certo? Aí tem a amostra 2. Isso aí, essa amostra aí foi com hidróxido de sódio. Agora a gente vai fazer a amostra número 3. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai utilizar o HCl, né, a substância ácida. Vamos pegar novamente 30 ml de HCl e vamos despejar no funil. Certo? Abre o funil, coloca a substância, depois fecha, coloca de cabeça para baixo, abre a torneirinha para o ar sair. Agita.
Faz o mesmo processo, depois coloca o funil na garra novamente. E a partir daí a gente já vê a separação dessas duas substâncias. Né? A substância orgânica e a aquosa. Bom, como sempre, a parte de baixo é a parte aquosa. E vamos ter a nossa terceira amostra. Retira toda essa parte de baixo, parte inferior. Para assim obter a nossa terceira amostra. Certo? Pronto, agora você vai fazer isso nas 4 substâncias que você pesou, certo? Isso aí foi com a acetonofenona, fez esses pegou essas 3 amostras, sempre da acetofenona, adicionando aquelas substâncias, né? Para cada amostra, a gente adicionou uma substância. A primeira substância foi o NaHCO3, a segunda foi o NaOH e a terceira foi o HCl. Cada uma teve 3 amostras diferentes, de diferentes substâncias, certo? Isso aí foi só com a acetofenona. A gente vai fazer isso, o mesmo procedimento com o fenol, com a anilina e com o ácido benzoico. Beleza? Fazer os 4 procedimentos. Fazer do mesmo jeito. Beleza? Cada um com 3 amostras. Sempre fazendo o mesmo procedimento. Certo? Ó, aqui é mostrando um exemplo. Aquele primeiro a gente fez com acetofenona. Agora a gente vai fazer aí com a anilina. A anilina tem uma coloração mais diferente das outras. As outras não tem, são transparentes. Já a anilina ela tem essa coloração aí mais escura. Então aí tem cerca de 1 grama que a gente pesou lá na balança de anilina com 250 ml de éter do álcool. A gente vai misturar, vai fazer essa solução, certo? Vai fazer o mesmo processo das outras. Essa substância é para colocar no funil. Só estou mostrando porque a anilina ela tem uma coloração diferente e a gente vai ver que vai ficar bem diferente das outras. Né? A separação vai ser bem mais nítida que as outras, já que as outras são transparentes, a gente só via aquela película, né, no meio. Isso aí foi colocado numa chapa quente, certo? Isso é para dissolver mais, porque a anilina que foi colocada, a anilina em pó, ela precisava desse processo para ela solubilizar melhor, certo? Então, isso aí é numa chapa quente, que serve para solubilizar a anilina melhor. Pronto, coloquei, fiz essa solução, agora eu vou colocar dentro do funil. E fazer aquele mesmo processo. Né? Aí tem a anilina com éter. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar 30 ml da minha primeira substância, que é a primeira amostra, é o NaHCO3. Peguei o NaHCO3, 30 ml, para a minha primeira amostra, coloquei dentro do funil com a anilina, e veja que no momento que a gente já coloca, já há separação, né? A anilina fica na parte aquosa, né, na parte inferior, mas a gente tem que fazer aquele processo. Vira de cabeça para baixo, abre a mangueirinha para o ar sair, agita.
E daí a gente já vê nitidamente a separação das substâncias, certo? A anilina ficou separada da parte orgânica, que é a parte superior, ela ficou toda na parte inferior, que é a parte aquosa. Então aí a gente vê nitidamente a separação. A gente faz aquele processo de agitar, de cabeça para baixo, para depois a gente retirar toda a parte aquosa. E fazer, essa é a minha primeira amostra, né? Identifico a minha primeira amostra. E fazer novamente aquele mesmo processo para obter as 3 amostras. Para minha segunda amostra, eu vou utilizar o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Vou pegar meu hidróxido de sódio, colocar na proveta 30 ml de hidróxido de sódio. Vou pôr essa substância no funil. Ela já ficou com uma coloração já diferente. Certo? A gente vê nitidamente na separação, né, que esse processo de extração, a gente sabe, processo de extração simples, né, por solvente, que tem que haver a separação desses componentes. No caso aí, é a anilina. Faz aquele processo de agitação novamente. Depois, ó, para vermos a separação dessas 2 substâncias. Retire essa substância aquosa para fazermos a segunda amostra. Aí você vê bem a diferença dos dois. As duas não se misturam, ela fica separada por causa da reação. A gente vai ver mais tarde o porquê, né? Tem a questão toda da estrutura das moléculas, da polaridade das moléculas. A gente vai ver por que elas não se misturam. Retira todo essa parte aquosa. Identifico a minha segunda amostra. Vou fazer minha terceira amostra, agora com HCl. Pego o HCl, vou medir, depois coloco novamente no funil e fazer aquele mesmo processo. Agitar, depois de agitar, colocar na garra, esperar 5 minutos, depois retirar essa amostra. É a terceira amostra. Certo? Pronto, aí tem as minhas 3 amostras. Beleza? Os 3 processos. Iríamos fazer esses mesmos procedimentos que a gente viu, para vermos a separação, né? Que é o objetivo, certo? Ou o isolamento de alguma substância. Nesse caso aí foi a separação daquelas substâncias que a gente pesou na balança. Beleza? Com isso a gente vai ver o porquê que essas misturas, que essas soluções não se misturam. Esse procedimento a gente já viu todo, né? Apareceu aí, gente, para vocês? Beleza. Apareceu aqui. Bom,
Na nossa primeira amostra, a gente colocou o NaHCO3, certo? Então, na nossa primeira amostra, ela é uma substância mais ácida da mistura, né? Que ao reagir com a base fraca, que foi o que a gente colocou, né? O NaHCO3 é uma base fraca, ela tem a capacidade de formar íons que serão solúveis na fase aquosa. Então, na nossa primeira amostra, a gente viu que toda a substância que a gente pesou, ela foi tudo para baixo, porque ela foi dissolvida por essa base fraca, beleza? Devido à adição dessa base fraca. Na segunda amostra, compreenderá substâncias menos ácidas da mistura, que ao reagir com a base forte, no caso aí da segunda amostra foi colocada uma base forte, que é o hidróxido de sódio, tem a capacidade de formar íons que serão solúveis na fase aquosa. Então, a capacidade de solubilizar aquelas substâncias. E na fase 3, a gente colocou uma substância com propriedades básicas da mistura inicial, né, e ela vai reagir com o HCl, formando íons em solução que serão solúveis também na fase aquosa. Já a amostra 4, no caso da amostra, da amostra 4, é aquela amostra que vai ficar no funil. Lembra que a gente só tirava a parte aquosa e ficava uma parte no funil? Então, essa é a amostra 4, né, que por sua vez compreenderá a única substância neutra. Isso quer dizer que, nas condições experimentais, ela não vai reagir ou com a substância ácida ou nem com a substância básica, né? Ela vai ser neutra. Então, só que vai reagir são aquelas amostras que a gente retirou, né? São aquelas amostras aquosas que a gente a substância mais solúvel, né? Que foi a substância que reagiu com as substâncias que a gente colocou, beleza? Então, gente, por quê? Isso aí são estruturas de cada substância que a gente pesou na balança, certo? Então, observem aí que tanto o acetofenona, o fenol, a anilina e o ácido benzoico, todos eles têm uma estrutura bem semelhante, que é o caso, o anel benzênico, certo? Todos eles têm um anel benzênico. Então, a única coisa que vai mudar é a outra estrutura na cadeia, certo? São os ligantes, que são esses ligantes que são diluentes em éter, no caso, o éter que a gente colocou para solubilizar eles. Então, as quatro substâncias que a gente pesou, todos eles apresentam uma estrutura bem semelhante, que é, no caso, a presença de um anel benzênico, beleza? E isso é uma característica de que ele seja solúvel ou não. Primeiro a gente vai ver o que é a solubilidade, né? O conceito de solubilidade. Por que algumas substâncias são mais solúveis e outras não? Primeiro, a gente tem que saber a questão da polaridade, né? Uma molécula, ela apresenta a capacidade de doar ou de receber elétrons e está relacionado com os polos, né? Por isso, polaridade, com os polos positivos e polo negativo. Então, a polaridade, a força de atração intermolecular e o tamanho da cadeia carbônica, ela interfere na solubilidade. Então, não só a questão da polaridade, né, as forças de atração intermolecular das moléculas e o tamanho da cadeia, porque isso vai interferir na solubilidade. Né? A solubilidade de uma substância orgânica está diretamente relacionado à estrutura e especialmente com a polaridade das ligações e da espécie química como um todo. A gente sabe que a água, né, é um solvente universal. Isso por quê? Porque a água ela tem a polaridade muito grande, muito forte, certo? Por isso que ela tem a capacidade de dissolver várias substâncias, nem todas, mas ela tem capacidade de dissolver várias substâncias
por esse fator, né, da polaridade, que ela é muito polar, certo? Então, compostos aromáticos são compostos não polares ou levemente polares, sendo, portanto, pouco solúvel em solventes polares como a água. Então, a gente viu que, né, na estrutura molecular dessas substâncias que a gente utilizou, que no caso foi aquelas quatro substâncias que a gente pesou, a gente viu que a estrutura dela são parecidas, né? Tem anéis aromáticos. Então, os compostos aromáticos são compostos não polares, né? Eles não têm muito essa polaridade, não tem muito a carga positiva nem a carga negativa. Ou eles são levemente polares. Então, portanto, eles são pouco solúveis em solventes polares como a água. Como eu falei, a água é um solvente muito polar, né? Um solvente polar. Então, eles são dificilmente dissolvidos em água. Foi por isso que a gente utilizou o éter, né, que é o álcool. O álcool, ele também serve como solvente. Então, possivelmente, a gente não seria possível a gente solubilizar aquelas substâncias que a gente utilizou com a água, né, por essa incapacidade, né, isso devido à sua estrutura molecular, por causa dos anéis benzênicos, né, e aí a solubilidade diz que os compostos aromáticos são compostos não polares, né? E, portanto, são pouco solúveis em solventes polares como a água. Certo? Então, os fenóis, devido ao número elevado de átomos de carbono, têm solubilidade limitada em água, mas maior do que a solubilidade de álcools. Então, isso quer dizer que eles são mais solúveis em álcool do que em água. Foi por isso que a gente utilizou o álcool para dissolver eles, beleza? E isso está ligado com o tamanho e a massa molecular ser similar, certo? E outro fator que está intimamente ligado com isso é a questão de acidez e basicidade. Lembra que nosso objetivo era ver essa reação com ácido base, e as nossas substâncias que a gente colocou, as três, ou era ácida ou era básica, ou tinha um comportamento, uma característica mais ácida, ou uma característica mais básica, né? Como, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte, a gente colocou para a gente fazer a nossa segunda amostra. E como o HCl é uma substância mais ácida, então isso tudo interferiu para a solubilização dessas substâncias. Então, primeiro a gente vai ter um conceito de acidez e basicidade, segundo Bronsted e Lowen. A gente já viu esses conceitos em química, tanto na química, na bioquímica, na química geral, que diz o quê? É um postulado por esses autores. Ele fala o quê? Um ácido que a gente chama ácido de Bronsted-Lawrence, por causa dos autores, é uma espécie capaz de doar um próton H+. Então, todo ácido, segundo Bronsted e Lowen, é uma espécie que é capaz de doar um próton, que no caso seria o H+. E a base seria qualquer espécie capaz de aceitar esse próton, aceitar esse H+ de uma substância, o que requer um par de elétrons livres. Essa substância precisa de ter um par de elétrons livres para formar uma ligação com o H+, né? Então, o ácido, ele doa o H+, e a base, ela recebe esse H+. Beleza? Então, a água a gente chama de anfatória, né, que o que significa? Significa que ela pode atuar tanto como ácido como uma base. É por isso que isso é mais uma característica da água ser um solvente universal. Então, ela pode atuar tanto como um ácido como uma base. Isso dando uma característica de solvente da água. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido mais ou menos o todo como o proposto da aula, que seria a questão de mostrar a solubilidade, né, de algumas substâncias, porque que algumas são mais solúveis e outras não, porque umas são solúveis em água e outras não, certo? E se alguém quiser fazer
Alguma observação, algum comentário?